Que a santa paz do nosso eterno Deus e a bendita e infinita graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Para você que é novo aqui no canal, o meu nome é Carlos Einar. Este é um canal de opinião, reflexão e análises bíblicas. Quero agradecer a você, inscrito aqui do canal, que sempre está assistindo aos vídeos, deixando joinha, comentando e compartilhando o meu conteúdo com outras pessoas. E dou boas-vindas a você que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe muito. E você que já assiste aos meus vídeos, já deixa o teu like, que é muito importante para o canal. O assunto do vídeo de hoje é a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, o milênio no céu com os salvos, o destino dos ímpios durante o milênio e a nova Jerusalém. Durante esses dias agora que passou, teve um episódio aqui no canal de alguém afirmando que ninguém irá para o céu. O momento ao qual estávamos não era o momento para debater sobre o destino final dos fiéis a Deus. Mas eu tive que dar uma pequena refutada, dizendo a essa pessoa que ela estava passando por cima de muitas evidências bíblicas que o destino dos crentes é morar no céu. E essa pessoa ainda afirmou que Jesus Cristo não voltará porque ele não tem nada a fazer aqui nessa terra. Existem inúmeras interpretações da volta de Cristo, do arrebatamento dos salvos e sobre o reino milenar do Senhor Jesus. Eu trouxe aqui nesse vídeo inúmeros, mas muitos versículos que corroboram com a crença dos crentes morarem no céu, e também sobre a segunda ressurreição, que será a dos ímpios, sobre o destino dos ímpios durante o milênio. Eu vou ser bem didático nesse vídeo, eu vou colocar aqui na tela muitos versículos para que você possa acompanhar e você possa raciocinar junto comigo. Antes de tudo, vamos ler um versículo importante do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Eu vou colocar aqui na tela para que você também possa ler junto comigo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Veja bem, as Escrituras são um conjunto de profecias inspiradas. Elas são homogêneas, porque cada profecia se completa com outra. Então, uma profecia bíblica se complementando com outra, elas entram em conformidade entre si. Quem chega ao cúmulo de afirmar que nenhum crente, nenhum cristão irá morar no céu e que Jesus Cristo não vai voltar, está atropelando inúmeros textos que comprovam que o Senhor Jesus voltará em nuvens de glória arrebatar a sua igreja. Ficaremos com o Senhor Jesus 1000 anos lá no céu, depois a nova Jerusalém, a cidade santa, descerá do céu numa nova terra. Eu vou tentar colocar aqui as evidências bíblicas e os acontecimentos em ordem cronológica para que você possa entender tudo o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Depois da grande tribulação, o Senhor Jesus voltará nas nuvens e todo olho o verá retornar. Então, portanto, não será um arrebatamento secreto como dizem muitos. Será um arrebatamento visível e notório em toda a terra. E por promessa do próprio Jesus Cristo, ele voltará para buscar a sua igreja. E eu vou ler aqui os versículos que comprovam isso. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos ler agora Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao 31. Vou colocar aqui na tela para você acompanhar junto comigo. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
Agora vamos ler Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Nós acabamos de ler Mateus, no capítulo 24, no versículo 31, que diz que ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Para que o Senhor Jesus mandará os anjos com rijo clamor de trombeta ajuntar os seus escolhidos nos quatro cantos da terra? Nós temos a resposta em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17, vou colocar aqui na tela. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então vocês viram bem que a vinda visível e notória de Cristo será vista por todas as tribos, por todas as nações que se lamentarão. Então o Senhor Jesus, junto aos anjos, irá juntar os seus escolhidos, ressuscitar primeiramente, na primeira ressurreição, os que dormiram em Cristo e transformar os que estiverem vivos na ocasião da volta do Senhor Jesus. Então essa teoria mentirosa que ninguém vai ao céu já é destruída mediante esses versículos que eu acabei de citar aqui. Veja bem, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 diz que os justos, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois no versículo 17 diz, e nós que ficarmos vivos na vinda de Cristo, seremos transformados. Tá? Por que nós que ficarmos vivos? Porque não é todos que vão ficar vivos na vinda do Senhor Jesus, tá? O que acontecerá com os ímpios mediante a vinda do Senhor Jesus? Ao contrário que muitos afirmam que durante o milênio, no arrebatamento da igreja, vai ficar pessoas aqui esperando uma segunda chance e que Deus fará um plano especial com os judeus, isso não é bíblico, a Bíblia não ensina isso. Eu já falei isso em outro vídeo, que hoje a igreja é o Israel espiritual e as promessas que era para a nação de Israel estão sendo hoje cumpridas sobre a igreja. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 ao 9. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Isso no retorno de Cristo, e no versículo 10 está escrito assim, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Eu vou ler mais um versículo aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O esplendor da vinda, do retorno glorioso do Senhor Jesus, a glória da sua majestade, matará os ímpios na ocasião da sua volta. Por isso que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos. Por que ficarmos vivos? Porque os ímpios morrerão com o resplendor da glória, da majestade, do retorno do Senhor Jesus. Vamos ler Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 15, depois iremos ler o versículo 21. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo.
e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Após a grande tribulação, o Senhor Jesus vem nas nuvens, arrebata sua igreja, e ali é instaurada a primeira ressurreição. Os ímpios morrem pela glória e esplendor e pela espada que sai da boca do Senhor Jesus. Nós vamos para o milênio com Cristo no céu, e os ímpios que morreram na vinda de Cristo, pelo esplendor da glória de Cristo, junto aos ímpios de outras épocas e outras gerações, só revivem depois que os 1000 anos no céu se findar. Então, durante o milênio, não ficará nenhum ímpio vivo. Eles só retornarão, como nós lemos aqui, em Apocalipse 20, versículo 5, que os ímpios só voltarão, só serão ressuscitados na sua segunda ressurreição, quando os 1000 anos se acabarem. É nesse período que acontece a prisão de Satanás. Ele ficará preso numa circunstância em que ele não terá ninguém para tentar, visto que os ímpios estão mortos. Os salvos no milênio, com Cristo no céu, os ímpios mortos em uma terra vazia, cheia de cadáveres, corpos em decomposição. Veja a profecia de Isaías, capítulo 14, do versículo 14 ao 19, eu vou colocar aqui na tela. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Todos olharão para você e perguntarão: é esse o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos do mundo? É esse o rei que destruiu a terra e a transformou em deserto? É ele que arrasava grandes cidades e não tinha misericórdia de seus prisioneiros? Os reis das nações foram sepultados em glória majestosa, cada um em seu túmulo, mas você será lançado fora da sua sepultura como um galho inútil, como um cadáver pisoteado será jogado numa vala comum com os que foram mortos na batalha, descerá ao abismo. E não terá um sepultamento digno, pois destruiu sua nação e massacrou seu povo. Os descendentes de alguém tão perverso nunca mais receberão honras. Esses versículos que acabamos de ler são profecias referentes ao que irá acontecer com Satanás durante o milênio. Essa terra será uma grande sepultura a céu aberto. Satanás ficará aqui, um abismo cheio de defuntos. Vamos ler Isaías 34, versículo 1 ao 4, e verso 7 e verso 12. Venham e escutem, nações da terra. O mundo e tudo que nele há, ouçam minhas palavras. Pois é grande a ira do Senhor com as nações. Está furioso com todos os seus exércitos. Ele as destruirá por completo. Ele as condenará à matança. Seus mortos não serão sepultados. O fedor de seus cadáveres encherá a terra, e o sangue escorrerá pelos montes. Os céus lá no alto se dissolverão e desaparecerão como um pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu como folhas secas da videira, como figos murchos da figueira. Até homens fortes como bois morrerão, tanto os mais jovens como os mais velhos. A terra ficará ensopada de sangue e o solo cheio de gordura. Ela se chamará terra donada, e logo seus nobres desaparecerão. Esses versículos de Isaías 34 que acabamos de ler
confirma com o que o Senhor Jesus disse em Mateus 24, versículo 27 ao 28. Vou colocar aqui na tela. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Como assim, aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres? Justamente porque na vinda de Cristo os ímpios morrerão, pelo esplendor da sua glória e pela espada que sai da sua boca. Então, como eu já disse e já mostrei versículos aqui, a terra, ela ficará como um túmulo a céu aberto, repleta de cadáveres, como lemos em Isaías 34:3, será um fedor imenso sobre toda a terra. E Satanás, junto com seus demônios, ficará nesse grande abismo vazio, um abismo que a terra se tornará sem nenhum ser vivente, a terra toda devastada. Eu vou trazer aqui mais versículos bíblicos para colaborar com tudo isso que eu estou falando aqui. Jeremias capítulo 4, do versículo 23 ao 25. Vamos ler. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não havia luz alguma. Olhei para os montes e para as colinas e eles estremeciam e balançavam. Olhei e todo o povo tinha desaparecido. As aves do céu voaram para longe. Satanás ficará na terra durante o milênio amarrado simbolicamente, porque os ímpios estarão mortos. Não terá ninguém vivo sobre a terra. É como diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. O anjo lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Você pode perguntar, mas que nações são estas, Carlos? Você acabou de dizer que os habitantes da terra, os ímpios, estarão mortos e os salvos com Cristo no milênio? É muito simples de responder. Presta bem atenção. Se você ler com atenção o capítulo 20 de Apocalipse, você irá ver de uma forma bem sutil, quase imperceptível à vista de muitos, a segunda ressurreição, que será dos ímpios, acontecendo de forma gradualmente. Os ímpios irão ressuscitar passo a passo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, diz que quando terminar os 1000 anos, que Satanás será solto, mas não diz daria quanto tempo após o término do milênio. Que nações que ele sairá a tentar? São as nações que já começaram a ser ressuscitadas após o milênio. Você pode ver a etimologia da palavra nações. Nações são povos, são pessoas, são seres humanos. Então Satanás sairá a tentar pessoas de todas as nações que começaram a se levantar do sepulcro na segunda ressurreição dos ímpios. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. E sairá para enganar as nações, Gog e Magog. Em todas as extremidades da terra, ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. No primeiro momento, da segunda ressurreição dos ímpios, serão ressuscitados os ímpios que foram guerreiros, soldados, valentes e poderosos na guerra. Então os exércitos de todos os tempos e gerações serão ressuscitados nesta primeira parte da segunda ressurreição. Nós lemos que será um exército poderoso e que serão muitos, incontáveis como a areia da praia. Veja bem, hoje no mundo existem mais de 15 milhões de soldados. Imagine várias gerações de todos os tempos, soldados de todas as épocas sendo ressuscitados nesse primeiro momento. Será exatamente o que diz. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Esse exército ímpio ressuscitado irá tentar lutar contra o Senhor Jesus e contra os salvos. Ele vai tentar fazer guerra contra os remidos. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada, mas o fogo desceu do céu e os consumiu. Esse fogo que irá consumir o exército ímpio é o mesmo que diz em Malaquias capítulo 4, versículo 1. Assim diz o Senhor dos exércitos: o dia do julgamento se aproxima
e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos, serão consumidos desde as raízes até os ramos. Confirma também com o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Então vocês viram aí que na primeira etapa da segunda ressurreição, os exércitos ímpios ressuscitam para tentar lutar contra o Senhor Jesus e contra os remidos, mas vem fogo do céu e os consome. Após isso, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, fala do restante da etapa da segunda ressurreição. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos pequenos e grandes em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então todos os mortos da segunda ressurreição, eles só ressuscitam para ser julgados, punidos e condenados. É por isso que Apocalipse 26 diz: felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então veja, todos que ressuscitam na segunda ressurreição, não existe mais nenhum sacrifício, não tem chance alguma. Sobre eles tem poder a segunda morte. Eles ressuscitam para morrer a segunda vez. No próximo capítulo 21 de Apocalipse, nós lemos que os ímpios já terão sido queimados no lago de fogo e enxofre, castigados até a morte e a destruição eterna, e assim os ímpios virarão cinzas, como nós lemos em Malaquias 4, versículo 3. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Nessa ocasião, Deus já refez a terra que foi destruída pelo fogo. Aí a nova Jerusalém descerá do céu junto com todos os remidos, incontável a grande multidão, os 144 mil que viveram 1000 anos com Cristo em glória, descerão sobre essa terra reconstituída, restituída. Aí se cumprirá Zacarias capítulo 14, versículo 9, vou colocar aqui na tela para você acompanhar. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e somente seu nome será adorado. Esse versículo de Zacarias está em conformidade, em harmonia com Daniel capítulo 2, versículo 44, eu vou ler aqui para vocês. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos exércitos estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Então, após o milênio, Satanás sendo destruído junto com seus demônios e os ímpios, a nova Jerusalém descerá com todos os remidos e Deus estabelecerá nessa terra um reino para Jesus Cristo, e esse reino durará para a eternidade. Neste tema de hoje eu procurei ser o mais sucinto possível, explicar de uma forma simples para que você possa entender todos os acontecimentos que ocorrerão no final de tudo e que está na Bíblia para que nós possamos nos preparar. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like, que é muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, eu convido a você a inscrever-se. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, clicando na opção receber todas as notificações de vídeo. Divulgue esse vídeo para que mais pessoas também possam saber o plano de Jesus Cristo para todos os seus salvos.
Termina esse vídeo te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que abençoe, até um próximo vídeo, todos fiquem com Deus, estamos juntos até depois do fim. Um abraço fraterno em Cristo Jesus, nosso Senhor, e até um próximo vídeo. Você quer uma dica para mudar de vida, transformar a sua vida financeira? Fique com as dicas do irmão Clayton Leite. A paz de Deus a todos, tudo bem com você? Eu sou o Clayton Leite. Há algum tempo atrás eu mostrei para você como comprar um produto a R$8 e ter lucros significativos revendendo esse produto por R$199. Uma ideia que dá certo e eu ajudei mais de 10 mil pessoas. Você inclusive pode ser uma delas. Mas agora eu quero convidar você para clicar no primeiro link aqui na descrição para você acessar o meu canal e ver como eu consegui faturar mais de R$20 mil nos últimos 30 dias utilizando apenas o meu celular. Apenas com o meu celular eu consegui faturar mais de R$20 mil nos últimos 30 dias. O link para acessar o meu canal está aqui na descrição. É só você clicar e aproveitar essa ideia. Assim eu consigo te ajudar também da melhor forma possível. Deus te abençoe grandemente, sucesso para você e acesse o link aqui na descrição.